Tá, vamos lá. Bom dia, todo mundo. Vamos tentar hoje, então, concluir aquele argumento para provar que aquele número E existe do jeito que a gente queria que ele existisse, como sendo o limite para x tendendo para infinito, tá? Então vamos retomar isso e depois vamos começar já a estudar propriedades das funções contínuas em intervalos fechados, mirando o estudo de máximos e mínimos de funções, que é uma coisa super importante, uma ferramenta. O cálculo é uma ferramenta muito importante para ajudar a estudar esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lembrar, a gente estava estudando essa sequência aqui, né? O que provamos dela? A gente tinha os seguintes fatos. Mostramos que xn era sempre maior do que 2 e sempre menor do que 3. Para todo número natural positivo, né? Todo natural fora o zero, que é onde essa sequência está definida. A gente sabia que era cada xn é um número entre 2 e 3, tá certo? Provamos também que xn era crescente, tá? Como é que a gente demonstrou que essa sequência era crescente? A gente pegou um termo xn, o termo xn mais 1, escrevemos a definição deles em termos dos coeficientes binomiais e comparamos parcela a parcela, tá? Eu não sei se a gente chegou a concluir, mas acho que vale a pena retomar, né? A gente precisava estudar a seguinte expressão. N elevado a k sobre n mais 1 elevado a k menos 1 vezes n mais 1 menos k, tá? Se a gente conseguisse provar que isso aqui era um número maior do que 1, estava garantido que a nossa sequência era crescente, tá? Porque isso aqui era o quociente entre duas parcelas equivalentes, né? A terceira parcela do xn e a terceira parcela do xn mais 1, por exemplo. Tá? Isso que vai querer dizer o k igual a 2 aqui, tá bom? Então, se isso aqui fosse verdade para todo k maior ou igual a 2, isso implicaria que minha sequência era crescente, tá bom? Então, como é que a gente fez isso? A ideia era fazer o que a gente chama de uma demonstração por indução, tá? Qual que é a ideia de uma demonstração por indução? Você verifica que a fórmula é verdadeira num caso particular. Verificou, ok. A gente verifica no caso que para k igual a 2, isso aqui com certeza é maior do que 1. Tá bom? Porque k igual a 2, o numerador fica n ao quadrado. E o denominador vai ficar n ao quadrado menos 1. Então o numerador com certeza é maior que o denominador. Portanto, esse quociente é maior que 1, quando k igual a 2. Ok? Então, se a fórmula é verdadeira para k igual a 2, o que eu faço? Eu suponho que ela é verdadeira para um certo valor de k, e a partir disso verifico que ela é verdadeira para o valor seguinte de k, k mais 1. Tá? Então, a gente escrevia, troca tudo que está ali, o k por k mais 1, você fica com uma coisa desse tipo, né? n mais 1 elevado a k, e quando eu troco aqui o k por k mais 1, o que fica? Você vai ter n mais 1 menos k menos 1, né? Então vai ficar n menos k, tá certo? Isso aqui, supondo que isso aqui é verdade, eu tenho que provar que esse aqui também é maior do que 1, tá? Então você faz a continha, isso aqui a gente consegue escrever como sendo n elevado a k vezes n sobre n mais 1 elevado a k menos 1, empresta daqui, fica faltando o quê? Um n menos k e o n mais 1, tá certo? Supondo que isso aqui é maior do que 1, o que a gente conclui? Que esse quociente aqui é maior do que n mais 1 menos k, tá certo? Então isso aqui com certeza é maior do que n mais 1 menos k vezes n sobre n mais 1 n menos k. O que é isso aqui? O numerador é um polinômio de grau 2 na variável n, e o denominador também. Então, eu estou com um quociente entre dois polinômios de grau 2, mas eu só vou calcular eles nos naturais, né? Então, você fazendo a continha, isso aqui vai dar exatamente o quê? Vai ficar n ao quadrado mais 1 menos k vezes n sobre
n ao quadrado mais 1 menos k vezes n menos k. Tá? Então, claramente, se o k for maior ou igual a 2, o denominador, de novo, é menor do que o numerador, tá certo? Por quê? O numerador está repetido aqui, eu estou subtraindo uma quantidade positiva. Então, isso com certeza é maior do que 1. Então, se a propriedade for verdadeira para um certo valor de k, ela é verdadeira para o valor k mais 1. Tá? Se o k for igual a 2, se o k for maior do que 2, vale isso. Se o k for igual a 2, a gente já comentou o que a gente tem. N ao quadrado sobre n ao quadrado menos 1, que é maior do que 1. Então, a propriedade é verdadeira para k igual a 2, e provamos que se ela é verdade para um certo k, automaticamente ela é verdade para k mais 1. Essas duas coisas juntas me garantem o quê? Que ela é verdade para todo k maior que 2. Tá clara a ideia? Se ela vale para o k, e por conta disso eu concluo que se ela vale para k igual a 2, isso aqui me garante que ela vale para o k igual a 3. E se ela vale para o k igual a 3, isso aqui de novo me garante que ela vale para o k igual a 4, e assim por diante. Então concluímos que isso aqui é verdade para todo k maior ou igual que 2, portanto a sequência xn é crescente. Ok? O que eu tenho então? Uma sequência limitada por cima e estritamente crescente. O que é o teorema que a gente viu na aula passada sobre sequências diz? Uma sequência crescente e limitada, ela é convergente. Tá? Ok? Então, xn crescente e limitada implica... Tá, só para ficar certinho, vamos... A sequência, né? Não é o termo xn. A sequência xn é crescente e limitada. Portanto, essa sequência converge e a gente vai batizar o limite dela como sendo o número e. Tá? Então, essa coisa que você perguntou, o que é o e dois pontos igual? Quer dizer que eu estou definindo esse objeto como sendo o limite quando n tende para mais infinito. Isso aqui, tá? Então, provamos que essa sequência tem limite e eu estou batizando o limite dela como essa constante e. Tá bom? Isso serve para os nossos propósitos? Não exatamente, né? Por quê? O que a gente começou lá na aula passada? A gente queria um número que fosse a base de uma função exponencial de modo que o coeficiente angular da reta tangente na origem fosse 1. O que nós concluímos? Que se esse número existisse, ele teria que ter uma certa cara. Qual era a cara? É exatamente esse limite aqui, só que em vez de olhar nos naturais, eu teria que olhar em todos os números reais. Né? O número e que eu estava procurando teria que ser o quê? O limite, quando x vai para infinito, x, não n, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. O que a gente provou? Provou que existe uma sequência que nos naturais converge para esse número. Isso serve? Não, né? A gente viu na aula passada um exemplo de uma sequência que empata com uma função, a sequência converge e a função não. Então, se eu tivesse x real, aqui eu poderia trocar o x por n? Poderia. Posso trocar o n por x? Não. Mas nesse caso específico a gente vai provar que dá. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Seguinte. Se você pegar qualquer número real, vamos pensar um número real estritamente positivo, para começar, tá bom? Porque eu estou interessado em x tendendo para mais infinito. Então, só me interessa x positivos. Tá? Se você pegar qualquer número real, é verdade que existe um número natural n, tal que o x está sempre entre n e n mais 1? Pode ser menor ou igual, né? Você concorda? Dado qualquer número real, tem um número estritamente positivo, tem um número natural antes dele e um número natural depois dele. Tá? Bota o menor ou igual porque o próprio x podia ser um dos dois da ponta, né? Tá certo? Então sempre tem, qualquer número real está entre dois números naturais. Ok. Se você tem isso, você concorda também que a gente pode dizer que 1 sobre n mais 1 é menor ou igual a 1 sobre x, que é menor ou igual a 1 sobre n?
Claro? Só invertendo as desigualdades. Posso somar 1 em tudo. Então eu vou ter 1 mais 1 sobre n mais 1, com certeza menor ou igual que 1 mais 1 sobre x, menor ou igual que 1 mais 1 sobre n. Tudo bem? O que a gente pode dizer aqui? Como x, n e n mais 1. Tá? Aqui é uma coisa, um pequeno detalhe que a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, se esse x aqui fosse um número entre 0 e 1, esse n aqui certamente teria que ser o 0, né? E aí eu não posso fazer nada disso. Tudo bem? Eu preciso me preocupar com esse caso? Eu estou interessado quando x tende para infinito, né? Então eu posso pensar que esse x é um número bem maior do que o número que você quiser. Tá bom? Então não corre o risco desse n precisar ser 0 e, portanto, eu posso fazer tudo isso aqui. Tá bom? Então pode, por hipótese, você pode supor, por exemplo, que o x é maior que 1, para se prevenir. Estou interessado em x tendendo para infinito. Tá bom? Temos isso. O que a gente sabe? Tenho essa sequência de desigualdades aqui, né? Então, se eu elevar esse aqui a n, esse aqui a x e esse aqui a n mais 1, está tudo certo? Esse número aqui é maior que 1, tudo bem? Esse também é maior que 1. Todo mundo aqui é maior que 1. Então, se eu pego um número que é maior do que 1 e aumento o expoente dele, o resultado da potência aumenta, né? Qualquer número maior do que 1 ao cubo é maior do que ele elevado ao quadrado, por exemplo. Se for menor do que 1, não é verdade, né? É o contrário. Então, tá bom. Como a gente tem que o n é menor ou igual a x e o x é menor ou igual que n mais 1, esse cara elevado a n é menor ou igual que esse cara elevado a x, que é menor do que esse cara elevado a n mais 1. Tá claro isso? Posso escrever direto? Dá para dar uma justificada se precisar. Precisa? Acho que não, né? Você escreve a mesma base, troca o expoente depois. Tá? Mas tudo bem. Então vamos lá. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre 1 mais n mais 1 elevado a n menor ou igual que 1 mais 1 sobre x elevado a x menor ou igual que 1 mais 1 sobre n elevado a n mais 1. Tá bom? Tudo bem? O que a gente pode fazer? A gente sabe o que acontece quando eu tenho n aqui e n aqui. O limite disso tende para e. Então eu vou trabalhar nessas expressões das duas da ponta para deixar o que está no denominador da fração igual ao expoente, nos dois casos. Isso eu posso fazer desse jeito, né? Aqui eu posso escrever 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1. Acertei. Como que eu acertei? Coloquei um cara desses a mais, né? Então eu vou tirar ele. Tá certo? Menor ou igual. O do meio eu vou deixar, porque já tá bom. E esse aqui eu vou arrumar como? 1 mais 1 sobre n elevado a n vezes... Tudo bem? Então vamos fazer a análise agora. O que eu estou interessado? Eu estou interessado em estudar o que acontece quando o x tende para infinito. Se o x tende para infinito, o n também vai tender para infinito e o n mais 1, por consequência, também. Tá claro? Então o que eu posso olhar? Eu posso olhar para toda essa expressão quando o n tende para infinito e, por consequência, o x também. Ou se o x vai para infinito, o n e o n mais 1 também vão. Tá? Então, o que acontece com essa expressão aqui quando n tende para infinito? Vamos olhar para esse pedacinho aqui que é mais fácil. Quando n tende para infinito, isso aqui tende para quanto? 0. E aqui eu tenho 1 elevado a menos 1, né? Então, eu tenho uma coisa que tende para 1 elevado a menos 1. Tende para quanto? 1. Esse aqui tende para quanto? Se o n tende para infinito, esse objeto aqui tende para e. Só que se o n vai para infinito, o n mais 1 vai para infinito também. Então troca o n por n mais 1 nessa expressão. O que vai acontecer? A mesma coisa, tá bom? Então esse carinha aqui
tende para o número que a gente acabou de provar que existe, que é o número E. Tá? Esse cara aqui tende para quanto? Quando n vai para infinito, tende para 1, tudo bem? Esse cara aqui, quando n tende para infinito, o que acontece com ele? É o E. Então, olha que legal. Se o n tende para infinito, com certeza o x tende para infinito também. Essa parcela, esse carinha aqui tende para E, o da outra ponta tende para E. Esse cara aqui está no meio. Para quanto que ele vai tender? De novo, é um teorema do confronto para sequências. A gente não demonstrou, mas ele vale igual. Tá? Então, se os dois da ponta tendem para I, esse cara está preso no meio, quando x vai para infinito, esse objeto também tende para E. Então, temos o que a gente queria, né? Tá bom? Então, aquele número E que eu queria que existisse com aquela propriedade, eu provei que ele existe mesmo e é dado desse jeito. Tanto faz calcular via sequências ou como um x qualquer. É claro que se você precisar de aproximações racionais para o número E, como é que você faz? Usa essa aqui, tá certo? Coloca essa expressão no computador e calcula, sei lá. Eu quero... A convergência é relativamente rápida, né? Sei lá, quanto maior for o valor de n, mais perto do número E isso aqui vai ficar. Então, se você põe n igual a 1000, por exemplo, você pode até depois fazer a conta na calculadora se você quiser. Quando n for igual a 1000, vai dar quanto? 1001 sobre 1000 elevado a 1000. Você faz essa continha, vai dar um número que já está bem perto do E. Tá certo? Ah, essa aproximação não está boa. Põe n igual a 1 milhão. Vai chegar mais perto ainda. Tá bom? Então, o número E que a gente queria existe e é dado daquela maneira. Claro? O que dá para fazer, então? Dá para fazer tudo o que a gente fez na aula passada. Tá? A gente estava caminhando nas nuvens. Se existir um número, vale tudo isso. Ele existe mesmo. Tá bom? Então, dá para derivar qualquer função exponencial e qualquer função logarítmica. Ótimo. Vibrou de felicidade. Diga. Quando a gente estava vendo, a gente chegou a ver algumas equações derivadas ao quadrado, ou elas só não davam essas coisas porque elas não estavam elevadas a números muito grandes. Você tinha cortar, por exemplo, 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre 1, que ela não estava elevada a um número grande. Desculpa, É porque, naturalmente, se n é um número que tende a infinito, em 1 mais 1 sobre n mais 1, eu trocaria isso por 1. Só que aí, só porque está elevado a n mais 1, que a gente não faz isso. Ah, perfeito. A pergunta dele é muito boa. Do porquê que isso aqui não tende para 1, por exemplo. Porque acontece o seguinte. Bom, ou aqui, vamos olhar aqui que está mais limpinho, né? Quando n é um número muito grande, é claramente a base aqui se aproxima do número 1. Mas o que acontece... E aí, o que você podia pensar? A base se aproxima do número 1, e aí você sabe que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, né? Então, por que esse limite não é 1? Porque, na verdade, a base não é igual a 1, tá? Isso é importante. Ela não é igual a 1 e o expoente está variável. Então, você tem base e expoente variando simultaneamente. Então, isso aqui é um número cada vez mais próximo de 1, está diminuindo, né? Por exemplo, quando n é 1, a base é 2. Quando n é 2, a base é 1,5. Quando n é 3, 4 terços. Ou seja, a base vai diminuindo, se aproximando do número 1 e o expoente vai aumentando. Então eu tenho alguma coisa que não é... Eu tenho a base diminuindo e o expoente aumentando. É uma indeterminação. Do mesmo jeito que você tem um produto com um cara tendendo para zero e outro tendendo para infinito. Você não tem controle, aqui é a mesma coisa. Tá? Na verdade, a gente consegue escrever essas exponenciais sempre dessa forma. Como um produto de um cara E elevado a um produto de um cara que vai para zero vezes um cara que vai para infinito. Tá bom? Você pegar essa expressão aqui, é bem isso que vai dar, né? Como é que a gente pode escrever na base E, já supondo que ela existe, já sabendo que o número E existe, como é que eu posso escrever isso? E elevado a x... Tá certo? E aí olha só o que acontece, né? Fazendo uma análise desse jeito, quer dizer, eu precisaria a priori saber que o número E existe, mas ele está aí. Quando você escreve isso desse jeito, o que acontece? X tende para infinito, né? Então esse logaritmo vai tender para o log de 1, que é 0, e esse aqui vai tender para infinito. Então eu tenho uma coisa que é do tipo 1 tende para 1
elevado a um cara que tende para infinito como sendo exponencial de um produto de uma coisa que tende para zero vezes outra. Tá? Então, o que a gente já sabe derivar? Tá claro? Tá? Expoente base variando é uma coisa que você precisa se preocupar. Então, o que a gente já sabe derivar? A gente sabe derivar monômios, que é base variável expoente constante, e sabe derivar funções exponenciais, que é o quê? Base fixa e expoente variável. Qual que é a última coisa que falta fazer? Quando a base e o expoente variam juntos, tá? Então dá para fazer também. Tá? Então você tem uma função que é base e expoente simultaneamente variáveis. Qual que é o truque para derivar isso? Não vale regra do tombo, né? Não vale nada disso. Também não vale a regra para derivar exponencial. O que você faz? Escreve f de x elevado a g de x como sendo o quê? E elevado a g de x vezes ln de f de x. E aí está claro que para isso aqui funcionar, f de x precisa ser uma função que é sempre, a imagem da função f é positiva. Pergunta. Tipo, eu não estou muito confortável com essa transformação, tipo, de f de x elevado a g de x transformando em e elevado a... Esse truque ou esse truque? Tá. Isso é o que a gente chama de mudança de base na exponencial. Do mesmo jeito que você faz a mudança de base no log, faz uma mudança de base na exponencial. Tá? Vamos ver por que isso dá certo. Lembrando que exponenciais e logaritmos são funções inversas, quando você escreve a mudança de base no log, é um quociente. Então a inversa, a mudança de base vai ser um produto. Tá? Então vamos pensar assim. Se você tem a elevado a b, a e b são números onde faz sentido calcular isso. Tá bom? Eu quero escrever essa potência, essa exponenciação, na base e, por exemplo. Tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você concorda que eu posso escrever isso como sendo e elevado ao ln de a elevado a b? A exponencial do logaritmo de um número é o próprio número, porque a exponencial e o ln são funções inversas. Usa a propriedade do log. O que acontece quando você tem um expoente dentro do log? Ele sai fora. Tá bom? Então, é sempre assim. Ah, não queria que ficasse na base E. Você quer pôr numa base C qualquer? Vai aparecer aqui o logaritmo na base C. Tá bom? Então, dá para escrever sempre daquele jeito. Desde que as coisas façam sentido. Tá? O que é fazer sentido? É claro que esse cara que está aqui dentro do logaritmo precisa ser maior que zero. Tudo bem? Então vamos derivar aquilo. Como é que você deriva essa expressão aqui do lado esquerdo, do direito? O que precisa fazer? É uma composta de funções, né? Tem um produto e uma composta. Então é só derivar. Então vamos lá. F de x elevado a g de x, linha, é a mesma coisa que derivar a exponencial E como é que você deriva isso? Tem uma cadeia aí. Qual foi a última coisa que a gente fez nessa cadeia? Calcular a exponencial. Quanto que é a derivada da exponencial? A derivada de e elevado a qualquer coisa é e elevado a qualquer coisa. Então eu vou derivar a exponencial. E depois eu multiplico pelo quê? Pela derivada do que estava dentro da exponencial. O que está dentro da exponencial? É um produto. Como é que você vai derivar um produto? Com a regra do produto. Tá? Então vai ser, quando eu for derivar o que está no expoente aqui, vai ser a derivada do primeiro, copia o segundo, mais, copia o primeiro e deriva o segundo. Na hora de derivar o segundo, como é que você deriva ln de f de x? É outra regra da cadeia. Como é que é a derivada do ln?
ln de qualquer coisa, a derivada é 1 sobre a coisa. Vezes a derivada do que está dentro do ln, a filhinha de x. Tá bom? Então, essa expressão que você tem, se quiser, você pode arrumar. O que é isso aqui? É f de x elevado a g de x, vezes esse fatorzão do colchetes aqui, né? Mais tá bom? Precisa decorar essa fórmula? Não recomendo, né? Vale mais a pena você fazer a conta na hora se precisar. Tá claro? E aí você pode até verificar todos os casos, se você quiser. Ah, por exemplo, se g de x for uma constante, né? O que você vai ter? Uma f elevado a uma constante. Como é que você deriva isso? Com a regra da cadeia. Ou seja, se você botar g igual a constante, o g' é zero. Vai dar exatamente a fórmula, tomba o expoente e multiplica pela derivada da f lá dentro. Está tudo certinho, tá bom? Se a f for constante e a g variável, vai ser a derivada de uma função exponencial. Também vai aparecer a mesma coisa, dá tudo certinho. Tá bom? Por exemplo, se a f for constante, esse termo aqui desaparece. Se a f for constante igual a, eu vou ter a elevado a x vezes g' ln de a, que foi a fórmula que a gente deduziu para exponencial que não era na base e. Diga. Só mais uma coisa de perguntar para a mesma dúvida. Tipo, o que você está usando ali é a mesma coisa que você falar, tipo, a elevado ao log de b na base a igual a b. Aquela propriedade de log. A elevado a log de b. Log de a na base b ou log de b na base a? Na base a. Ah. Igual a b. Isso é igual a b. Só que tem que ver teu a e o b, né? Ah, isso, aqui sim, isso. Isso aqui é igual a b, verdade. A mesma coisa. Sim. Ah, tá. Isso que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, só que o teu a é o número e que a gente acabou de construir, tá bom? Não é nenhuma propriedade mágica. O que quer dizer isso aqui? Se você tem f de x igual a elevado a x, quem é a inversa? O logaritmo na base a. Essa propriedade está dizendo o quê? Que f, calculado em f a menos 1 de b, é igual a b. Justo? Logaritmo de b na base a. Se eu elevo a isso é calcular a função f na inversa de b. Dá b. Tá bom? Então não é nenhuma propriedade mirabolante que você precisa... Nossa, caiu do céu isso aqui, algum alienígena trouxe pra gente. Não, às vezes você vê essas fórmulas e fala, não faz sentido. Na verdade, eu estou aplicando uma função em inversa. Quando eu componho, dá o quê? A identidade. Tá bom? Diga. Eu não entendi direito o que você fez o f de x elevado a g' igual o e' lá, mas eu não entendi a linha de baixo, como você... Ah, tá. Você não entendeu a passagem daqui para cá. Então vamos rever. O que a gente fez? Vamos derivar usando tudo que a gente sabe, né? Na verdade, aqui a gente está usando tudo mesmo. Ou quase tudo. Tá? F de x, a derivada de f de x elevado a g de x, troquei f de x elevado a g de x pela expressão que a gente tem. Então eu preciso derivar essa expressão. Como é que a gente deriva essa expressão? Vamos analisar o que aconteceu em cada passo. O que aconteceu em cada passo? Você pega... Deixa eu apagar aqui. Você vai pegar o teu número x. Você tem duas funções f e g, tá bem? Então o que eu faço? Eu vou escrever esse produto todo de uma vez só, tá? Eu pego o número x, calculo g de x, calculo f de x, calculo o logaritmo da f e multiplico por isso, tá bem? E aí depois eu pego todo esse numerão aqui e aplico a função exponencial. Tudo bem? Então eu tenho uma composta.
Dentro da composta envolve um produto e uma outra composta, ok. Como é que você deriva isso aqui? Deriva a de fora e multiplica pela derivada da de dentro. Quem é a derivada da exponencial de qualquer coisa? A exponencial da qualquer coisa. Vimos isso na aula passada. Então, vai ser a derivada da exponencial vezes a derivada do que está lá dentro. O que está lá dentro? É isso aqui. Como é que eu derivo isso? Ah, é um produto. Como é que a gente deriva um produto? Derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro e vamos derivar o segundo. Como é que você deriva o ln de f? É uma composta. Certo? Qual que é a composta que você tem? Você pega o número x, calcula a função f, em cima disso calcula o ln da coisa. ln de f de x. Então, como é que eu vou derivar, né, no produto? Derivei, copiei e vou derivar. Como é que você deriva isso aqui? Deriva primeiro o ln e multiplica pela derivada do que está dentro do ln. Quanto que é a derivada do ln? 1 sobre a coisa. 1 sobre f, vezes a derivada da f, que é o f'. Então você tem isso aqui. E daqui para cá, eu só lembrei que isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá claro? Sim, tem um... Por isso que eu falei, a gente usou tudo, né? Usamos a regra da cadeia 2 vezes, a regra do produto uma vez. Usamos que a derivada da exponencial é ela própria e que a derivada do logaritmo é 1 sobre ela. Tá, com isso, e com essa fórmula em particular, que eu não recomendo que você decore, eu recomendo que você aplique ela em cada caso que aparecer, você consegue fazer todos os itens do primeiro exercício da lista aí. Que é derive as funções abaixo, vai da letra A até a letra R. São todas funções que envolvem exponenciais, logaritmos, trigonométricas, polinômios. Sabemos fazer tudo isso. Ok?